sádicos, manipuladores, mentirosos, predadores vis e às vezes sedutores. Essas palavras são frequentemente usadas quando nos referimos a vampiros nos dias atuais. Talvez por conta da cultura pop, seja muito comum acreditarmos que vampiros, de modo geral, são aristocratas, seres muito bem vestidos, de bons modos e de alta classe social. Porém, muito antes de contemplarmos tais figuras, seja em livros, filmes, quadrinhos ou games, já existiam várias lendas sobre seres malignos que se alimentavam de sangue ao redor deste vasto mundo. No caso de vampiros, a realidade entre a cultura e a ficção se torna gritante, pois algumas das lendas são mais antigas que o próprio Cristo. Pesquisando por tipos diferentes de vampiros, percebi que toda cultura tem seu panteão. Algum ser maligno que se alimenta quase que exclusivamente de sangue, seres estes que merecem ser classificados como vampiros, já que os seres da ficção muito provavelmente receberam sua inspiração direta deles. O que seria de um John Polidori, um Bram Stoker, ou até mesmo outros grandes nomes do gênero, sem as lendas destes seres pseudo-noturnos e famintos pelo vinho humano? Com base nisso, que nesse vídeo eu trago uma lista com 7 vampiros de diferentes culturas, que provavelmente você não conhecia. Então, prepare sua prata, seu colar de réstia de alho, sua água benta e sua estaca, e vamos adentrar ao mundo dos vampiros. Já que citamos que as histórias de vampiros nos remetem a tempos muito antigos, vamos começar essa lista com uma das lendas que talvez seja a mais antiga sobre vampiros: os Equimus. Você sabia que o Equimu é um dos primeiros e mais antigos mitos sobre vampiros conhecidos pelo homem? As origens desses seres datam de 4000 a.C. Sua origem vem diretamente dos povos assírios, e depois é compartilhada pelos babilônicos, os Inuit e até mesmo os primeiros esquimós. Acreditava-se que a criatura seria um tipo de espírito enfurecido, incapaz de encontrar a paz. Essas almas infelizes tiveram a sua entrada recusada no submundo, e por isso os levou a se tornarem violentos e mal-humorados. Daí o nome Equimu, que significa aquele que foi arrebatado. Uma vez que não podem descansar, esses seres vingativos retornam para sugar a energia vital dos seres vivos. Eles são descritos como seres muito magros, com a pele branca, crostas nos lábios e que podem beber sangue ou até mesmo sugar almas. Aparecem apenas à noite, rondando as vítimas descuidadas para se alimentar. Os Equimus habitam lugares áridos e desérticos, acima de tudo, lugares inabitados, onde atacavam os viajantes que passavam. Os antigos povos tomavam muito cuidado para evitá-los, sendo não viajando sozinhos em determinados momentos ou evitavam passar por lugares que não tinham um mínimo de população. Equimus são extremamente vingativos e odeiam os vivos. Eles também podem causar doenças e inspirar o comportamento criminoso nas vítimas. Para os assírios havia pouca proteção contra eles. As práticas mais comuns utilizadas para afastá-los eram incêndios em possíveis ninhos ou às vezes ofertas de carne crua para acalmar o vampiro. Uma pessoa pode se tornar um Equimu por uma morte violenta, que inclui aqueles que morreram de afogamento ou qualquer outra morte desagradável. O Equimu poderia surgir de um cadáver mutilado ou que não foi sepultado, até mesmo uma pessoa que morreu de desidratação, fome ou em uma prisão. Em Gana e Togo, os povos Ashanti e Akan possuem uma mitologia fascinante e complexa, que inclui várias lendas e folclore sobre demônios e vampiros. Essas criaturas vivem em estado selvagem e se alimentam de viajantes desavisados e os caçadores.
Os Assambozan vivem nas árvores das florestas e se alimentam principalmente daqueles que se atrevem a vagar em seus domínios. Eles esperam silenciosamente em suas árvores para atacar presas desavisadas, estraçalhando suas gargantas com seus dentes de ferro. Essa criatura tem uma aparência um pouco incomum. Em vez de pés, suas pernas se curvam na extremidade como ganchos, que eles usam para se pendurar em galhos de árvores enquanto observam as presas vagando pelas florestas. Vale citar que junto do Azambozan existem os Sazambozan, que apesar de também possuírem dentes duros como ferro e se pendurarem em árvores, estes por sua vez são mais similares a morcegos. Não se sabe como matar um Assambozan ou um Sazambozan. A única coisa que eu achei é que esses povos evitam entrar em suas florestas, talvez sendo essa a maneira mais eficaz de se proteger. Que a Escócia é lar de lendas sobre muitas criaturas peculiares, nós já sabemos. Mas que existem lendas sobre vampiros por lá, você já sabia? Bavanshi, ou a Mulher Branca das Terras Altas da Escócia, é uma espécie de vampira semelhante a Banshee. Encontradas principalmente nas regiões das montanhas, elas são descritas como belas e sedutores mulheres que costumam usar vestidos verdes ou brancos. Muitas vezes, as lendas descrevem esse ser tendo patas de cervos, as quais ela mantém bem escondidas sob suas roupas. Igual a muitos vampiros, Bavanshees têm o poder de metamorfose e podem se transformar basicamente no que quiserem, porém também não toleram a luz do dia. Elas possuem unhas gigantescas e as usam sem dó para cortar suas vítimas e beber o seu sangue. É contado que essa vampira surge de seu túmulo somente uma vez por ano para se alimentar. Também pode ser comparada a súcubos, pelo fato da natureza da sua abordagem. Elas seduzem jovens viajantes à noite em florestas ou outros locais bem longe da sociedade. Elas são conhecidas por principalmente convidarem os jovens para dançarem com elas e no fim acabam dilacerando seus corpos, bebendo assim todo o seu sangue. Uma curiosidade peculiar é que homens atacados pela Bavanshi não se transformam após a sua morte, porém, mulheres que foram atacadas têm uma grande chance de se transformarem. Esse tipo de vampiro, em particular, tem duas fraquezas conhecidas. A primeira sendo o ferro, pois esse tipo de metal é um famoso amuleto que pode ser usado contra vários tipos de seres sobrenaturais devido à sua pureza. Segundo, colocar uma pilha de pedras sobre o túmulo de uma possível Bavanshi é uma forma muito eficaz de ela não conseguir se levantar do mesmo. Um Qianxi ou Jianxi também é conhecido como vampiro ou zumbi saltador. Ele é um tipo de entidade reanimada das lendas do folclore chinês. Sua descrição mais comum é a de um cadáver rígido ou até mesmo em decomposição, vestindo um hanfu, uma roupa típica da dinastia Qing, e está sempre se movendo aos saltos, com seus braços estendidos. O Qianxi também pode assumir a forma de um pássaro negro ou de um lobo. Ele mata os seres vivos absorvendo seu Qi ou a força vital, geralmente à noite. Durante o dia, ele se esconde em um caixão ou se esconde em locais escuros, tais como cavernas ou templos abandonados. Os Qianxi são retratados na cultura popular com um tipo de talismã de papel pendurado na sua testa. Era dito que esse talismã continha um feitiço de aprisionamento, que faria o vampiro ficar imóvel. Logo, uma vez rompido, a desgraça estava feita. Uma das descrições mais peculiares é com certeza sua pele branca esverdeada. Uma teoria é que esta é derivada do fungo ou bolor crescendo em cadáveres. Disse que podem ter cabelos longos e brancos em toda a sua cabeça e podem comportar-se como animais raivosos. As principais causas para a transformação de um Qianxi, sem dúvida, são o uso de artes sobrenaturais para ressuscitar os mortos.
As lendas também contam que se a pessoa morta não é enterrada, o cadáver pode voltar à vida depois de ser atingido por um raio ou quando um gato preto saltar sobre seu caixão. Talvez a parte mais horrível de sua existência seja o poder de infecção que um Qian-Shi possui. Basta apenas um arranhão para a vítima contrair o vírus vampírico de mesmo nome e se tornar um monstro sugador de sangue e essência. E aqui vão algumas curiosidades bônus que eu achei sobre o Qian-Shi. Após um período de amadurecimento, os Qian-Shi ganham a capacidade de voar. Disse que eles são particularmente cruéis e arrancam a cabeça ou os membros de suas vítimas. Se pode fugir deles prendendo a respiração. Como eles são cegos e acompanham as criaturas vivas detectando sua respiração, não conseguirão te encontrar. Porém, para evitá-los, existem algumas outras maneiras. Algumas são simples, como se proteger deles usando alho e sal, ou você também poderia colocar grãos de arroz e ervilha ao redor de portas e janelas, pois assim ele teria que contar antes de conseguir entrar. Quanto às maneiras mais difíceis, podemos considerar que uma bala de prata no coração, seguido da cremação do corpo, resolveria a situação. O único problema é que este ser é muito rápido. Em casos extremos, você poderia tentar com a sorte em um dia de chuva e esperar que um raio o mate, pois dado sua pureza, isso seria fatal para a criatura. Um Dhampiro é uma criatura nascida de um ser humano e um vampiro. Originários do folclore balcânico, dizem que possui muitas das mesmas características dos vampiros, mas sem suas fraquezas como a necessidade de beber sangue e sua vulnerabilidade à luz solar. Além disso, o folclore albanês diz que os Dhampiros universalmente possuem cabelos muito compridos, pretos ou brancos, e não possuem nenhum tipo de presa, enquanto as histórias búlgaras dizem que são sujos, não têm ossos e não possuem unhas grandes como normalmente os vampiros possuem. Embora pareçam claramente humanos, eles frequentemente são marcados por características como pele extremamente pálidas, olhos salientes, dentes extraordinariamente grandes ou pontiagudos. Segundo o folclore balcânico, eles comem, bebem e dormem da mesma forma que os humanos normais e não têm nenhum tipo de atração pelo sangue. Eles vivem apenas como humanos normais e podem produzir filhos com pessoas comuns. Na verdade, muitas famílias de caçadores de vampiros têm um Dhampiro como seu fundador. Dhampiros têm todos os mesmos desejos que os humanos, mas suas mentes geralmente são distorcidas de alguma forma. Às vezes, o Dhampiro tem dificuldade em se relacionar com pessoas normais e provavelmente acabam morando sozinhos. A maioria das pessoas se sente desconfortável perto deles, mesmo que não consiga explicar o porquê. Se não fosse pela habilidade única de um Dhampiro como exterminador de mortos-vivos e vampiros, eles provavelmente não seriam tolerados. Eu tendo a acreditar que Dhampiros são seres em sua maioria bons, e assim como nós, anseiam pelo amor e companhia dos seres vivos. Sobre a força e os poderes de um Dhampiro, vale destacar 3. Semi-imortalidade. Dhampiros são semi-imortais, o que significa que eles não envelhecem depois que atingem a idade adulta. Força sobre-humana. Eles são muito mais fortes do que um humano normal. Velocidade sobre-humana. Vampiros híbridos podem correr em velocidades e distâncias muito maiores do que um humano normal. Basicamente, ele é um tipo de super-humano com vantagem de estar sempre em seu ápice. O Katakan ou Katakano é uma espécie de vampiro oriunda das ilhas gregas de Creta e Rhodes. Ele é conhecido como o vampiro feliz, pois, segundo as lendas, esse ser sorri o tempo todo e está sempre mostrando as suas presas. Katakanos são seres fortes e rápidos. Conta-se que esses vampiros podem infundir confiança em suas presas humanas, tornando-as muito arrogantes. Essa espécie de vampiro possui uma maneira única de criar os outros. Eles cospem sangue regurgitado sobre as pessoas que, ao atingi-las,
provoca queimaduras letais na pele delas e no fim as transforma em vampiros. Katakanos podem ser mortos de várias formas, dentre as quais estão decapitá-los e ferver suas cabeças em vinagre ou queimar as suas unhas. Por algum tempo eu acreditei que o tipo de vampiro do filme 30 Dias de Noite seria um Katakan, dado que suas características batem com as descrições, mas não achei nada que comprovasse em qual espécie eles se inspiraram. Caso você saiba, deixe um comentário abaixo. Garcain é uma criatura lendária da mitologia aborígene australiana que assombra as densas selvas, pântanos e cavernas do norte da Austrália. Se um viajante desavisado entrar em seus domínios, o Garcain desce das florestas em suas asas semelhante ao couro e os envolve, para assim poder se alimentar. Depois de sufocar sua vítima com seu mau cheiro, o Garcain suga seu sangue ou come sua carne, dependendo de sua fome, deixando o espírito do intruso vagando para sempre pela vasta selva em busca de seu lugar de descanso final. Os pais contam as lendas desse vampiro para seus filhos para que não usem a violência física como forma de resolver os problemas, pois segundo as lendas, eles poderiam ser amaldiçoados e se tornariam um Garcain. Essa lenda pode ser facilmente aceitável, tendo em vista que na Austrália existem morcegos gigantes na natureza. Um exemplo real disso é a raposa voadora negra, que pode chegar de 1,70 metros de envergadura até 2 metros. Felizmente, nesse caso, ela não é agressiva com humanos, pois se alimenta apenas de frutas. As lendas sobre vampiros estão presentes em nosso cotidiano e possuem uma relevância significativa dentro da cultura popular. Graças a esses mitos, tivemos a oportunidade de sermos prestigiados com grandes obras literárias, que mais tarde refletiriam no cinema, quadrinhos e jogos, trazendo uma ampla diversidade de histórias envolvendo estes seres. E assim concluímos essa lista com alguns tipos de vampiros que provavelmente você não conhecia. Vale citar que ainda existem muitos tipos diferentes dessas criaturas de várias lendas ao redor do mundo, das quais eu não falei. E caso esse vídeo chegue a 100 likes, eu farei uma parte 2. E se você é um amante do sobrenatural, acompanhe nossos outros vídeos, se inscreva no canal e ative o sino para receber nossos conteúdos fresquinhos toda semana. Se você gostar do que assistiu, considere deixar o seu like. Um gesto pequeno para você, mas que é grandioso para este canal. Muito obrigado por chegar até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.